há alguns domingos anteriores, após aquele módulo que nós fizemos da vida de Davi, nós iríamos falar um pouquinho sobre 12 ministérios. Eu entendo que a igreja do Senhor Jesus Cristo, o próprio Cristo trabalhou essa igreja e o Espírito Santo está efetivamente aplicando esse trabalhar de Cristo na vida da igreja. E muitas vezes nós queremos colocar na igreja uma visão empresarial. E na realidade a igreja não é uma empresa. Muito embora possa aparecer em algumas das suas funções, até porque precisa de ser organizado. Mas a igreja é um organismo organizado. Por isso que parece com a empresa. Porque o organismo, ele trabalha, como os irmãos conhecem o seu próprio organismo, ele trabalha conjuntamente. E cada parte tem a sua função. E às vezes nós tivemos anteriormente uma estrutura e colocamos na cabeça que esta é a estrutura e a gente não muda nunca. Eu disse aqui na Assembleia, domingo retrasado, passado, 13, passado mesmo. Domingo passado, que as coisas que nós fazíamos lá atrás, muitas delas não funcionam hoje. Então, à medida em que nós vamos caminhando, haverá sempre propostas de Deus para trabalhar nas nossas vidas. Porque as nossas perguntas não são as mesmas perguntas, não é? E muitas vezes nós queremos responder perguntas que ninguém está fazendo mais. Perguntas que foram feitas lá atrás, que de fato foram importantes naquele tempo, mas hoje já não são mais. E a bênção da minha vida foi que eu tive vários irmãos que eu entendi que esses irmãos eram instrumentos de Deus. Eu estou achando que essa pilha vai. Não é Duracell. Não é Duracell. Irmãos que foram usados de uma maneira muito especial na minha vida. Então, esses irmãos foram mudando a minha visão de igreja. E o bom é que isto aconteceu logo no início do meu ministério. Por exemplo, eu tenho dito aqui para os irmãos e enaltecido aquele pequeno servo de Deus, que é o reverendo Francisco Leonardo Scalvic. Então, Deus o usou de uma maneira muito especial, e eu entendi que aquele tempo de caminhada com o reverendo Francisco era um tempo de Deus esculpir a minha vida. Então, ele foi um instrumento de Deus para mudar muito da minha... Obrigado. Então, irmãos, o pastor Francisco começou a falar algumas coisas sobre realidades que a igreja ainda não estava vivendo. Isso foi em 80. Então eu comecei a aprender aquela realidade, mas como a nossa igreja presbiteriana do Brasil, ela tem uma divisão, e a nossa igreja, ela é muito, ela não flexiona. Quando você puxa a igreja, ela quebra. Porque nós estamos dentro de uma estrutura, e essa estrutura dificilmente ela é mudada. Porque os nossos seminários,
eles trabalham esse encaixotamento. Então, quando você chega na igreja, já está encaixotado. Se você tenta sair, a igreja quebra. Então, eu tive muita dificuldade de implementar a visão que eu sempre tive da igreja, desde essa época. Quando eu cheguei em Caruaru em 88, Deus colocou na minha vida um pastor metodista chamado Eli Teodoro. O Eli Teodoro era da CEPAL, que é um ministério para cuidar de pastores, e ele gostou de mim, e eu gostei dele. E ele já tinha quase seus 50 anos, já está na glória hoje, mas o Eli Teodoro, eu tinha 5 anos de formado, ele me pegou para discipular-me. Ele tinha uma palavra, eu gostava de ouvi-lo, porque ele tinha uma unção de Deus, que você ouvia um mosquito quando ele estava falando. E ele começou a trabalhar-me com relação à visão de Deus para a sua igreja. E eu apreendi aquela realidade, embora deixei maturar e fui tentando pulverizar isso sobre a igreja presbiteriana, nas quais eu trabalhei. E o meu ministério, o Ministério de Restauração, quando eu chegava, a igreja já estava acabada. Então não funcionava o PH, não funcionava SAF, não funcionava UPA, não funcionava o MP, não funcionava o UCP, não funcionava nada, porque estava acabada. Todas as vezes, eu nunca peguei uma igreja pronta. Porque o meu ministério era de restauração de igrejas. Então, quando eu chegava, eu pegava o terreno fértil para jogar para a igreja. Por que às vezes a igreja quebra? Porque muitas vezes a igreja quebra porque está sobre uma única pessoa. E quando essa pessoa quebra, a igreja quebra. Então, a estrutura que nós colocamos é uma estrutura frágil, dura, rígida, mas frágil. Então, quando eu cheguei aqui, essa igreja estava quebrada, em todos os sentidos. Então, não tinha o PH, não tinha SAP, não tinha mocidade, não tinha UPA, não tinha nada. Então, eu entendi que era o momento de jogar toda a minha carga em cima dessa igreja. Porque eu entendi que essa igreja tinha um potencial que não estava sendo colocado para trabalhar. Então, o que nós somos hoje tem a ver com aquela apreensão daquilo que nós falamos lá 12 anos atrás. Só que, como eu digo sempre, como ovelhas, nós temos uma memória curta. E de um tempo para cá, tem suscitado na igreja querer voltar ao sistema antigo. Nós já temos mocidade, nós já temos UPA. Então, eu estou indo embora, irmãos. Eu me aposento aos 60 anos. Estou com 55. Até lá, não vai acontecer isso aqui. Eu deixei a mocidade, mas a hora que eu senti a carga, que eu já estou começando a cobrar, então eles vão sentir o peso de se ser uma sociedade. E vai quebrar. Vai quebrar. Porque esse modelo não funciona mais. E não funciona aqui. Por causa da visão da igreja hoje. Então, para mim, voltar a essa estrutura é voltar ao que é antigo e que não funciona. Que vai dar muita dor de cabeça para quem estiver na liderança. Então eu resolvi trazer de novo a memória da igreja
Qual o projeto de Deus para a igreja? Como é que Deus pensou a igreja? A igreja do Senhor Jesus Cristo não é dividida em sexo e idade. Não foi essa a intenção de Deus. Também a igreja do Senhor Jesus Cristo não foi para ter cacique, ou caciques, ou presidentes, ou vice-presidentes. Deus não diz assim. Jesus diz ao seu discípulo: entre vós não será assim. Não tem aquele que vocês têm que servir. Todos têm que servir. Então, realidades que a gente precisa de novo incorporar à vida da igreja. Então, eu quero começar. Eu vou começar como se vocês não tivessem nunca ouvido isto. E, claro que está me dando um trabalho tremendo. Porque naquela época, eu tinha muita coisa na cabeça, muitas realidades que eu já vinha aprendendo, e hoje eu já estou no embalo da realidade. Então, eu não estava tendo dificuldades para lembrar de algumas realidades, mas eu quero trazer para os irmãos, de novo, a visão da palavra de Deus. E eu quero começar com um hino. Para começar a solidificar a nossa realidade no hino que a gente canta há muitos séculos. E às vezes nós cantamos, mas a nossa praxis, ela não bate com o que nós cantamos e pregamos. 312. Vamos cantar esse hino? E aí os irmãos vão começar a pensar sobre isso. Eu quero dizer para os irmãos que esses estudos são estudos, pesquisas, cursos que tem mais ou menos uns 25 anos que eu faço isso. Um dos que despertou bastante a minha visão foi Bill Hybels, que escreveu aquele livro Igreja com Propósito, que é o pastor da Willow Creek, nos Estados Unidos. Eu o ouvi, ainda jovem, né, que nós dois envelhecemos, em Fortaleza, num congresso da rede ministerial. Então, muito do que eu aprendi lendo os livros do Bill Hybels. E até hoje eu leio. Qualquer artigo que venha com o nome dele, eu leio, porque ele é um homem que Deus usou no nosso século, nosso contemporâneo, para mudar a visão da igreja. Claro que há algumas coisas que eu não concordo, porque ele enfeitou demais, mas a base, ela é bíblica. Então eu preciso de fazer isso para que eu possa trazer a igreja para essa visão. Vamos colocar em pé. Olha, há um trabalho certo para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Vamos cantar, aqui é o resumo, esse hino é o resumo, que tem século que a gente canta ele, e a gente não coloca no dia a dia essa realidade.
Deus amado, obrigado, Deus, pela bênção, pelo privilégio que nós temos em servi-lo. Muito obrigado, Pai, pelo carinho que o Senhor tem tido para conosco em cada área de serviço. Obrigado, Deus, porque não há nenhum serviço na tua igreja mais importante do que o outro. Obrigado, Deus, porque não há nenhum servo na tua igreja mais importante do que o outro. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos faz entender isto. O Senhor é que nos dá a visão certa de como o Senhor quer que a tua igreja funcione. Por isso, ó Pai, nesta manhã, nós pedimos que o Senhor nos oriente, que o Senhor trabalhe a nossa vida de uma maneira espetacular, para que Araraquara, região, o mundo, Brasil, seja impactado pelo ministério desta igreja. Porque faz parte, Senhor, essa igreja, da tua igreja. E que todos quantos forem sendo despertados para o exercício do seu dom, sejam, Deus, trabalhados para que esta realidade seja para a honra e glória do teu nome. Obrigado, Senhor, por cada um aqui presente. Obrigado, Deus, pelos nossos queridos da igreja virtual. Essa igreja que está do outro lado, e que o Senhor também está com ela. Que o Senhor nos desperte. Que essas realidades sejam realidades que produzam realidades profundas para o reino do Senhor. E que essa semente caia em terreno fértil. Em nome de Jesus é que nós te pedimos isto. Amém, Senhor. Amém. Para cada crente, o Mestre preparou um trabalho certo quando o resgatou. O trabalho é que Jesus te chama aqui, como será feito, se não for por ti? Esse é um hino que não é inspirado, mas é um hino ungido. É uma mensagem, como qualquer outra mensagem, que Deus dá em um tempo, que produz realidades, e graças ao Senhor, que estas mensagens não são como as que eu prego. Porque essas mensagens, elas têm asas. Esse cenário está em todo o Brasil. Todo o Brasil. Se qualquer pessoa em qualquer parte do país quiser cantar esse hino, pode ser cantado. Meus pais cantaram, os meus avós cantaram esse hino. As gerações que virão depois de mim vão cantar esse hino. Então essa mensagem, ela é atemporal. Então eu entendo que Deus já lá atrás quis dizer às igrejas que cantam esse hino alguma mensagem que a igreja não tem percebido. Assim tem sido conosco. Deus às vezes fala conosco que a gente faz ouvir de mercador, ou vai nos custar, nós vamos sair da nossa zona de conforto, eu vou perder o meu privilégio de presidente, de moderador, então eu não quero abrir mão dessa realidade. Então, irmãos, Deus já vem falando. Agora, muito mais antigo do que o inário é a palavra. Então a palavra de Deus, que eu tenho certeza que é o que norteou o inólogo,
É uma experiência do enólogo com a palavra de Deus que o levou a escrever esse hino numa unção. Como é quando eu vou orar, pego a palavra de Deus e digo, Senhor, eu agora vou me preparar para o culto de domingo à noite ou para a escola dominical, e eu não sei quem vai estar lá, eu não sei o que o Senhor quer falar, mas eu estou aqui para aprender do Senhor, para dizer para esse pessoal o que o Senhor quer. Então Deus não vai me inspirar, porque inspiração é só a Bíblia, mas o Espírito de Deus vai ungir-me, vai despertar a minha mente, vai dar um clique em cima de uma palavra grega ou hebraica, ou em cima de uma frase, de um comentarista, de um exegeta. Eu sei que vai sair alguma coisa. Então, quando o enólogo sentou para escrever esse hino, Deus fez isso com ele. É uma mensagem que tem ecoado aos nossos corações. E às vezes, irmãos, nós fazemos aquilo do futebol. Como bom brasileiro, a gente gosta desse negócio. 24 jogando e milhões assistindo. Às vezes a gente traz isso para a igreja. Meia dúzia trabalhando e 500 espectadores. Quando isso acontece, a gente tem pedra na mão, joga, não é? E às vezes a gente tem alguns mosteiros que mata alguém. Na mão também. Torcida é assim. Se o time joga bem, aí está tudo bem. E se não vai bem, o técnico é mandado embora. Às vezes a gente tem essa mesma visão. Só que a realidade de Deus, irmãos, é diferente. Qual a proposta? Essa proposta é da rede ministerial, que eu acho que é uma boa proposta. Pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. Esta é a chamada, é a declaração dos 12 ministérios. Pessoas certas, nos lugares certos, pelas razões certas. Isso funciona. Quantas aqui das irmãs já participaram de uma eleição de SAF que não tinha quem queria ser presidente? Levanta a mão. Que dureza era conseguir uma presidente para a SAF. Olha, repetia. E quando essa presidente não aguentava mais, ela disse, gente, me dê um tempo. Aí ninguém aparecia. Então isso não é a pessoa certa, no lugar certo, pela razão certa. Está sendo um peso. Mocidade, hein? Por constrangimento. Irmãos, eu ouvi um presbítero, ele é muito meu amigo, é um dos meus mestres de vida cristã. O presbítero Eliakim Sá. Ele diz uma vez na SAF da Igreja Presbiteriana de Boa Viagem, quando era pastor lá, há 13 anos atrás. Ele diz o seguinte, olha, ele era o conselheiro, ele era o presbítero, conselheiro do conselho à SAF. Tinha tido uma reunião da SAF, uma primeira assembleia, e não tinha tido, não teve eleição porque não tinha quem. Aí convocaram uma segunda reunião, e também ele via que não dava. Aí ele levantou e disse o seguinte, gente, era agora que eu queria ser mulher para ser presidente desse negócio. E ele tem o quê? Hoje ele tem quase 80. Então ele já era um senhor de 70 anos. Então, para mostrar o quanto que às vezes é sofrível esse negócio.
A pessoa fica por constrangimento, a pessoa fica porque não tem quem ficar. Irmãos, o reino de Deus não é feito assim. Eu sou pastor de vocês com muita alegria. Apesar das lágrimas, apesar de algumas tristezas, apesar de alguns pesos, mas eu não sinto isso. Hein? Aqui uma palavra de uma safista. 15 anos como presidente, porque não tinha ninguém para substituí-la. Como é que um sistema desse funciona? Não funciona, irmãos. Não funciona. Se eu for obrigado a ficar aqui como pastor, porque não tem quem me substitua, irmãos, esse negócio não vai para frente, vai ser um peso vir aqui. Vai ser um peso ouvir crente, vai ser um peso ver vocês. Eu tenho que vir aqui, apesar de suportar toda a carga de pastor. Eu fui talhado por Deus para ser pastor. Não há peso, por mais pesado que pareça. Às vezes eu adoeço porque eu carrego além do que eu posso carregar. Mas não é a função pastoral em si que gera essa realidade. Porque eu fui talhado para ser pastor. E eu estou no lugar certo, ser pastor. Tentei ser dentista, tentei ser médico, mas não consegui. Na medicina eu não passei. Porque eu não tentei muitas vezes, só uma vez. Mas odonto eu passei, fiz odontologia. Mas não era lá o meu lugar. Eu estava fora do meu lugar. O meu lugar é onde eu estou. E não há lugar melhor, não há lugar para servir a Deus, para viver com realização, do que o lugar que eu ocupo hoje. Não há lugar no mundo como o lugar que eu ocupo hoje. Melhor. Então isso é dom de Deus. Isso é habilidade do Senhor. Então pessoas certas, no lugar certo, pelas razões certas. Mas eu quero começar, irmãos, respondendo a pergunta: por que devemos servir? Por que devemos servir? Eu preciso saber se é a razão pela qual eu estou aqui. Por que é que eu devo servir? Então eu tenho que começar lá da base, porque se eu não entender o porquê, compreender isso, aprender, conceber essa realidade, eu não vou servir nunca. Porque eu não consigo ver um alvo maior do estar aqui servindo. Eu sempre digo, e já disse isso para vocês várias vezes, eu sirvo a Deus servindo a esta igreja, por enquanto. O meu serviço é servir ao Senhor. Alguém pode chegar para mim e dizer: pastor, não gosto como o senhor prega. Vou fazer o quê? Vou fazer o quê? Meu irmão, eu não estou aqui para suprir. Aqui não estou aqui para agradar o consumidor. Eu sirvo a Deus. Sirvo a Deus. Se a maioria não estiver gostando, eu vou embora. Só votar. Nós não queremos, pastor, meu irmão, vamos embora numa tranquilidade. Nós não queremos ele porque está ficando chato com esse negócio da palavra aí. Puxa muito a orelha da gente, que é um negócio mais light. Né? Um forrozinho, alguma coisa assim que a gente quer. Nós não queremos uma igreja assim tão séria. A vida já é tão séria, por que a igreja seja também tão séria? Aí eu vou. Aí o conselho coloca assim: ele saiu porque a igreja não quis ouvir a palavra de Deus na minha carteira de pastor.
Por que eu sirvo? Por que eu não tenho problema de alguém gostar de mim ou não gostar? Por que quando eu saio da igreja, eu não me preocupo mais com aquela igreja? Porque eu sei por que eu servo, que eu sirvo. Eu sei a quem eu estou servindo. Eu sei qual é a motivação que me leva a servir. Então eu preciso de aprender isso. Aonde eu vou descobrir isso, irmãos? Vão lá em Jesus primeiro. Mateus capítulo 22. Mateus 22. Isso aqui é um dos muitos textos, irmãos, que nós vamos trabalhar, porque se queremos falar alguma coisa sobre o projeto de Deus para a igreja, nós temos que ler a palavra. 37. Claro que há aquela, no início desse texto, o contexto desse texto é a briga da igreja constituída e os seus líderes tentando tirar de Jesus alguma coisa que pudesse contradizê-lo com o que estava constituído. Fariseus, saduceus, escribas, era lá todo mundo, pastor, presbítero, presbitério, conselho, sínodo, supremo concílio, dentro da visão da igreja presbiteriana. Vamos pensar nessa estrutura. Então aí, eles queriam saber qual era o cerne da perspectiva de Jesus com relação ao que Deus queria para o seu povo. Então surge essa pergunta dentro dessa eclesiologia do Novo Testamento. Ou seja, eles querem saber o que era mais importante para Deus no exercício do seu povo, no dia a dia, o que era mais importante para Deus. Então aí o Senhor responde em duas realidades. Primeiro, ele diz o quê? 37. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e todos os profetas. Duas realidades. Não tem aqui um maior do que o outro. O primeiro vem primeiro porque ele tem que vir primeiro. Porque tem a ver com aquele a quem eu sirvo. Em primeiro lugar, todo o meu serviço existencial, não importa se ele seja secular ou espiritual, porque não faz nenhuma diferença. Não faz nenhuma diferença, não há essa dicotomia entre o meu negócio lá fora com a CPFL, não é com a CPFL, é com o Viseu, e o meu aqui dentro com o conselho da igreja e com os irmãos. Eu sou lá fora pastor e sou aqui pastor. Não pode ter essa dicotomia do secular e do religioso. Então, a prioridade do meu serviço existencial é para glorificar a Deus num primeiro momento. E tudo quanto eu fizer, tudo quanto nós fizermos, deveria passar por esse crivo. Isto glorifica o nome de Deus. Isso traz expressão existencial do meu amor pelo Senhor. Porque meu amor por Deus, irmãos, tem que redundar a esse Deus glórias, louvores e honra. Vamos contextualizar. O promotor perguntou ao Misael se aquilo era
o que ele fez com a Mércia era expressão de amor. Porque expressão de amor tem que honrar aquele a quem eu amo. Tem que honrar. Se eu amo a Deus de todo o coração, de toda a mente, com todas as forças, eu preciso de traduzir na vida, historificar na minha história honra, louvores e glórias a Deus. É a primeira coisa. A segunda realidade, irmãos, é que vem o meu próximo. Eu preciso também amar ao próximo como a mim mesmo. Eu preciso de traduzir esse serviço a Deus servindo ao próximo. Por que que eu amo? Eu amo porque amo a Deus e Deus diz que eu preciso de amar o meu próximo, aquele que está cruzando comigo, aquele que está ao meu lado, aquele que caminha comigo todo o tempo, aquele que Deus coloca temporariamente ou permanentemente no meu rol de existência, de amizade. Então eu preciso de fazer isso. 1 Coríntios 13, de 1 a 3, nos diz que podemos fazer coisas fantásticas, expressarmos no convívio cristão ou social realidades fantásticas. Mas se eu não tiver amor, nada disto terá valor para Deus. Eu posso parecer muito crente, posso falar em línguas dos anjos. Mas se o meu dia a dia não traduzir em serviço ao Senhor e serviço ao próximo, então está dizendo o contrário do meu amor ao Senhor. Então eu posso fazer coisas fantásticas, mas se eu não traduzir em serviço a Deus e ao próximo, isso não vai valer absolutamente nada. Se o Papa Francisco sobreviver, ele vai mudar a cara da Igreja Católica. Qual a marca que ele está passando? Serviço. Serviço. E vocês acham que isso é fácil? É fácil para a Madre Teresa de Calcutá. Porque ela estava no meio de gente pobre, que precisava dela. E ela tinha vivido a vida toda como aquela baixinha extraordinária que o mundo teve. Extraordinária que o mundo teve. Agora, irmãos, no Vaticano, naquele pequeno país, não é fácil. Servir. 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 É a cara dele. Quebrar a pompa. Viver uma vida de humildade. Porque quando você serve, você não empina o nariz. Eu falei sexta-feira no conselho. A minha briga, irmãos, com alguns pastores hoje, essa nova remessa que está chegando aí, é que parece que eles são formados para serem gestores de eventos. Eles não conseguem fazer absolutamente nada dentro da igreja. Ele só quer ser o gestor do negócio. Isso referindo a alguns dos que trabalham conosco.
Então, ele não quer pegar, ele não consegue pegar uma lata d'água e jogar ali, porque isso não é função dele. Onde? Serviço, irmãos. Eu estou aqui para servir. Ah, mas isso aí não é digno, pastor. Quem disse? Eu sou dulos, irmãos. Se a igreja não quer ver o seu líder servindo, então essa igreja não serve para eu servi-la. Não tem diploma, não tem arrogância, não tem posição, não existe isso. Eu estou aqui para servir. E isso, irmãos, foi dito mundialmente pelo Papa. Ele está no caminho certo. Eu não sei qual a dimensão dele espiritual, mas ele começa a produzir uma realidade que vai invadir o mundo católico, se ele permanecer. É uma afronta isso. Então eu e vocês precisamos traduzir o amor que sentimos por Deus, o amor que sentimos pelas pessoas, em serviço. Porque podemos fazer qualquer coisa fantástica, se não tivermos amor expresso no dia a dia, nós não estaremos, irmãos, cumprindo aquilo que a palavra de Deus diz. Vamos para o Antigo Testamento. Aí se você não quiser abrir, quiser colocar, porque eu não vou ler. Que é Êxodo capítulo 20, de 1 a 17. Lá estão o quê? Nesse texto? Os 10 mandamentos. Como são divididos os 10 mandamentos? Tem duas divisões os 10 mandamentos. Quem consegue dizer para mim a primeira divisão dos 10 mandamentos? Sem olhar lá, né? Olhando é fácil. Hein? Como? Tá, vamos lá. Vamos ajudar aqui. Como está dividido os 10 mandamentos? Os 4 primeiros mandamentos têm a ver com isso. Os 4 primeiros. Tem a ver com Deus, com os meus atributos, aliás, com as minhas realidades em direção a Deus. Os 4 primeiros. Os outros 6 falam do meu dever para com o próximo. Isso é indivisível. Você não tem como dicotomizar essa realidade. É a mesma que Jesus colocou lá no Novo Testamento. Por que eu coloquei isso, irmãos? Porque a Bíblia, ela é Antigo e Novo Testamento, mas ela é a palavra de Deus, não é que um está ultrapassado e o outro é o que vale. A palavra de Deus, ela tem uma unidade de mensagem. Então, o que Jesus falou para os fariseus, saduceus e escribas lá no seu tempo, é a mesma coisa que o Senhor Deus falou para Moisés, para a igreja veterotestamentária. Então, uma coisa de realidade com Deus tem que ser traduzida em serviço, em direção às pessoas. E quando eu faço isso, eu honro a Deus. Vamos de novo ao Novo Testamento. 1 de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4. 1 de Pedro, 4. Verso 11. Olha aí. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. E se alguém serve,
faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Pedro está dizendo para mim e para você que quando nós servimos na força que Deus supre, traduz glória por meio, a glória ao Pai por meio do Senhor Jesus Cristo. Aquele que deve ser honrado, glorificado, enaltecido até o final dos séculos. Então, qual a conclusão que eu chego, irmãos? Que servir na força do Senhor é um ato e uma forma de adoração. Isso muda, irmãos. Isso muda. Quando eu sirvo ao meu próximo, é um ato de exteriorização do meu amor pelo Deus que eu sirvo. E depois nós vamos ver aí algumas realidades futuras que nos serão ditas e que alguns, não interpretando com uma visão ampla da palavra de Deus, formam até algumas teologias que não são teologia. Irmãos, teologia tem que ter Deus no meio, o centro. Então são teorias, né? Teoria dos pobres, dos... são teorias, não é teologia. São teorias que as pessoas trazem dizendo que é a palavra e aí não é. Então, são coisas que a gente precisa de juntar. Se eu sirvo às pessoas, a motivação de servir as pessoas é porque eu amo a Deus, quero honrar o Senhor, e a primeira coisa que vem é a minha identidade como servo. A minha identidade, eu preciso de evidenciá-la todo o tempo como servo de Deus. Eu não posso perder a oportunidade de dizer, sabe por que isso está acontecendo? É porque Deus é o meu Deus e eu estou fazendo isso em nome de Jesus. Estou traduzindo isso, para mim é um culto. Para mim isso é uma adoração. Eu preciso de realizar essa realidade. Efésios 4. Paulo escrevendo à igreja, está dizendo que o desempenho do serviço, ele promove a edificação do corpo de Cristo. 4:11. Efésios 4:11. Olha lá. Olha aí o que ele diz. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. O apóstolo afirma que o desempenho do meu serviço promove a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, pode olhar, uma igreja que os seus membros são frutíferos, que os seus membros põem a mão na massa, que não são apenas espectadores, essa igreja cresce de uma maneira como que natural, através do serviço. A expressão de Deus na minha vida, estendendo os seus braços, caminhando em direção às pessoas. O cristão frutífero é aquele que serve com a motivação correta. Ele faz isto para a glória de Deus, servindo o seu próximo. Então, irmãos, esse é o pontapé inicial. Esta é a base.
do que nós vamos conversar nas próximas reuniões. Eu só queria abrir, eu quero dar o primeiro princípio para os irmãos, e eu quero abrir para alguma pergunta. Nós temos ainda aqui 10 minutinhos só. Alguém gostaria, tá vendo? Está em cima, deram lá o primeiro sinal. Gostaria de fazer alguma pergunta nessa primeira base, aí depois a gente vai... Aqui é para discutir, conversar, viu, irmãos? Pode fazer. Quem gostaria? Isso eu entendo que vocês entenderam, né? Perguntar, irmãos, é bom. Então vamos... Sim, meu irmão. Sim, Eu espero que não volte, porque se voltar vai quebrar. Né? Ele fez o seguinte, se todos os presbíteros também concordam com esse princípio, e sim, o conselho afina com isso, porque diz ele, se quando eu sair, aí o pessoal volta. Precisa de ovelha, você precisa de treiná-la sempre. Não garante. É só ler Juízes, os irmãos vão ver lá Juízes. O homem de Deus, ele tem o papel de conduzir o povo de Deus à presença desse Deus. E se o seu substituto não fizer da mesma maneira, Deus abandona esse povo e esse povo morre. Então a ideia é que, por isso que o conselho, nós já estamos fazendo o colegiado, para que as pessoas que venham depois, está aí o Alexandre aprendendo conosco, vamos trazer um outro, aí a hora que eu deixar o ministério, efetivamente, o ministério como pastor titular da igreja, aí o outro já deve estar com essa mesma visão. Duro é quando sair e não deixar substituto, porque o maior legado bíblico é que Deus sempre deixou um caminhando com o outro profeta, para que quando aquele profeta fosse tirado, o seu substituto, de fato, substituísse. E o bom, irmãos, que a Bíblia também diz que nenhum de nós somos insubstituíveis. Eu nunca vou dizer assim, eu quero ver o que essa igreja vai fazer sem mim. Vocês nunca vão me ouvir falar isso. Porque eu sou um instrumento de Deus aqui por um tempo. Então, todos nós somos substituíveis. Segundo princípio bíblico. Aquele que virá depois pode fazer melhor do que eu fiz. Que foi o caso de Eliseu com Elias. Não é? Eliseu fez muito mais, com a porção dobrada do Espírito Santo de Deus, e eu preciso me alegrar quando o meu substituto construir mais templo, fazer muito mais do que eu fiz durante o período que eu ficar aqui. Então eu preciso ter isso na mente. Só um momentinho, Barulho, o irmão Jorge pediu primeiro. Diga, irmão Jorge. Sobre o seguinte problema da nossa sociedade atual. Eu concordo com o princípio, só que nós precisaríamos ter maior embasamento para recebê-lo, porque toda a nossa vida, toda a sociedade trabalha hoje no sentido de compartimentação do homem, do ser humano. Se eu estou doente, o médico vai me dizer, você tem que ir no especialista.
Você tem que ir no ortopedista, no oculista, no cardiologista. Toda a nossa vida é assim. Você precisa de um técnico que entenda desse negócio. Nós não entendemos nada. Toda a nossa vida é feita assim. Na universidade são disciplinas. Então tem o sociólogo, tem o antropólogo e assim por diante. Aqui, na igreja em geral, nós seguimos esse princípio. Então, lá as criancinhas, aqui os jovens, aqui os homens, lá as mulheres, nós fomos criados assim. E então, nós não vemos o homem integral. É necessário, então, trabalharmos um pouco mais essa visão. Isso vai ser trabalhado. Mas eu volto a dizer o seguinte, Jesus diz, entre vós não sereis assim. É um texto aqui, ó, o Barone, meu irmão. Então, é isso aí mesmo. Não foge, viu, meu irmão? Mas vamos continuar, é só o início isso aqui. É para suscitar isso aí mesmo. Diga, Barone. Não, a primeira palavra é para enfatizar isso, que o conselho tem unidade com a visão que o pastor tem, né? Absoluta unidade. Agora, um princípio que eu creio que a gente precisa usar nessa nossa caminhada com o Senhor, é o princípio que Deus nos deu. Inteligência para examinarmos as Escrituras e verificarmos se as coisas são de fato assim. Sim. Esse é um princípio que nos ajuda a não nos desviarmos dos caminhos do Senhor. Isso. Então, a palavra de Deus exorta lá em Atos, aos de Bereia são mais nobres do que os de Tessalônica, porque eles ouviam o que Paulo falava e conferiam, e iam checar se as coisas eram de fato assim. Isso, exatamente. A questão que muitas vezes nós nos deixamos envolver por novidades que não têm respaldo na palavra do Senhor. Então, o Senhor coloca uma liderança para trazer uma palavra clara, nos direcionando para uma vida mais nobre na presença do Senhor, mas nem todos, às vezes, estão em unidade com essa visão. Uhum. E eu passo a ouvir aquele que muitas vezes nem autoridade tem. E aí entra uma questão tão fundamental e está muito ligada à questão de serviço, que é obediência. Eu tenho, uma das coisas que Deus tem trabalhado muito na minha vida é essa questão de obedecer. Obedecer. Eu preciso servir e obedecer. Então, eu particularmente olho assim, eu respeito aqueles irmãos que tomaram decisões nessa caminhada. Mas eu enxergo que precisa ter uma reflexão sobre isso. Porque há uma palavra clara do presbítero docente, que é aquele que ensina, usando a palavra de Deus e nos dizendo já há muito tempo, não disse hoje, e não está falando isso para nós. Eu tenho dificuldade com esse negócio de não aprender. Se eu ouvi lá atrás, por que eu não uso isso na minha vida? Então, aí passam-se os anos e eu quero voltar àquele negócio que eu já ouvi que não era legal. Aí entra a questão de obediência e de usar a inteligência que Deus me deu para examinar as Escrituras e ver se as coisas são de fato assim. Então, irmãos, assim, a minha percepção nessa questão que eu vi, de certa maneira eu entendi que o pastor no início disse para a gente assim, olha, eu fui obrigado a voltar a algo que eu já estava muito mais distante para um recomeço aqui. Sim. Então, é tempo de nós, como igreja, que talvez tenha sido do Senhor, o Marquinho não poder estar ministrando aula hoje. Sim.
Porque pode começar por uma reflexão inteligente dos jovens. Eu estou no caminho certo? É esse caminho que o Senhor está requerendo? Eu examinei a palavra e chequei se isso é de fato assim? Ou eu estou seguindo palavras que não estão em harmonia com a visão não só do presbítero docente, mas do conselho da igreja? E o princípio é a obediência. Certo. Sim, meu irmão. Irmão Farias. Mais alguém pediu a palavra aqui? Não. Não. Diga, meu irmão. Apesar que o Baroni já falou a respeito, mas o que vai substituir o pastor, ele... Não, a gente está ouvindo há tempo o pastor. E a gente vê a autoridade. O estudo não é um estudo. Ele leu de manhã e veio aqui com... Sim, claro. Então, e não fala alguma coisa que ele pensou, que ele... Eu vejo assim, a autoridade é aquilo que a gente vê que o pastor reflete no pastor. Ele não está falando uma mentira. Sim. No exercício dessa capacidade que Deus nos deu, tem que pesar, né? Então, não é tarefa fácil para o próximo pastor. Não é. Por melhor que seja. Mas eu vou estar aqui ajudando ele, meu irmão. Eu vou morar ali, né? Bem pertinho aqui. Irmãos. Sim. Não, mas é... Eu amo o Senhor. Os irmãos já estão aqui. Gostaria que o Senhor ficasse até Jesus voltar. Mas aí é fácil para os outros. Mas eu creio o seguinte, como ele é o pastor maior, ele não vai deixar... Não, eu sou o servo menor, segundo a Bíblia. Como Jesus Cristo é o pastor maior... Ah, sim, ele sim, não é o maior. vai deixar que o seu substituto fale, porque ele vai orientá-lo como essa igreja tem que caminhar. E o próprio conselho vai dar o suporte para isso. Claro, então, claro. nós como cristãos devemos nos preocupar, sim. É. Nós não queremos que o senhor saia. Tá. Se depender de mim, o senhor fica mais 50 anos. Não, mas não vai depender. Só que acontece o seguinte, a igreja, ela está um pouco, eu vejo assim, às vezes distantes os seus membros uns dos outros. Ela está mais por isso que precisa trabalhar. No serviço, se dispor. Por isso que precisa fazer isso agora. Eu acho que a pessoa que é chamada para um determinado trabalho, ela não deve se omitir. Ela fala, eu não tenho capacidade. Não, peça capacidade. Mas vamos lá, vamos chegar lá. Aí você já está entrando no estudo. No outro. Irmãos, é o seguinte, de fato, a razão desse estudo, claro que eu não queria dizer isso, mas Baroni mencionou, eu li Gálatas. Quando começou aqui essa onda de voltar às sociedades, inclusive das mulheres, eu li Gálatas. Então eu senti como se fosse Paulo. Eu estou querendo de novo dar para vocês papinha, porque vocês não conseguiram perceber a carne, o pirão. Digerir o pirão. É isso aí mesmo. É mostrar à igreja que está aqui hoje de que há um caminho sobremodo excelente que Deus deixou com mais leveza, tanto para a liderança quanto para quem faz, porque isso é leve, irmãos. Eu estou dizendo para os irmãos que essa realidade que Jesus deixou, deixa o serviço leve. Por exemplo, alguém pode chegar ali na frente e dizer para mim, assim, como já disseram várias vezes, não gostei do que o senhor disse, eu não vou dizer coma menos, mas eu vou ficar da mesma jeito, vou vir pregar à noite, na mesma velocidade, porque eu sei a quem eu estou servindo. Eu sei a quem eu estou servindo. E eu sei qual o exercício que eu faço para servir a Deus, servindo a igreja. Então, isso dá leveza. Então, eu quero ir embora deixando aí o primeiro princípio. Qual o primeiro princípio? Servir é um mandamento bíblico. A disposição para servir não é
facultativo. Aí eu não quero servir. E nem representa uma atitude caridosa. Não. Eu não estou falando pobrezinho do pastor, não tem que dizer pobrezinho. É um privilégio servir a Deus servindo a igreja. Então não é uma atitude minha caridosa, tal, não é. Servir é uma questão de submissão, de obediência ao ensino de Jesus Cristo, para que o seu nome, para que o seu reino, para que a sua igreja se estabeleçam. Este é o primeiro princípio. Então, servir é um mandamento. Servir não é facultativo. Servir não é uma atitude caridosa, minha e sua. Servir é o meu papel enquanto servo do Senhor. E eu vou repetir aquilo que eu já fiz várias vezes aqui, do reverendo Francisco Leonardo Scalvic. É um privilégio servir. E isso sabe quem fazia? Doutor pelo Mackenzie, doutor pela Universidade Federal da Holanda, doutor em grego, doutor em hebraico, andava de bicicleta. Esse é meu modelo. A Simone achou um escrito dele, eu disse, esse homem, quando eu o vi pela primeira vez no seminário, ainda jovem, eu disse, quer ser como ele. E eu só pude entender isso servindo. Servindo. Não é uma opção. Servir é uma submissão aos ensinamentos do Senhor. E entre vós não será como o mundo. Essa é a nossa dificuldade. Por isso que as pessoas estão fazendo da igreja uma empresa, irmãos. Porque o mundo quer isso. Uma empresa é seca, você manda embora, você não vê, não tem problema. O organismo é complicado, o organismo, ele sofre. Ele está junto. É diferente, irmãos. É diferente. Como? É contra a cultura. A igreja do Senhor Jesus Cristo é contra a cultura, irmãos. Não adianta, nós somos voz profética no mundo, e quando a igreja perder isso, então nós vamos perder a função de sermos igreja aqui e agora. E aí vai fazer o que o novo Papa está dizendo, vai tornar-se numa ONG caridosa, piedosa. Não é só a igreja católica não, a reformada também. Então nós precisamos de